Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula de número 29 de 2014, e hoje estarei com vocês apresentando mais uma vez, já no finalzinho, na reta, o tema sobre o Agile 1.4 Flex, veículo da Chevrolet, sistema de injeção Flex, um bicombustível, e hoje veremos, nessa aula de número 10 do Agile, atuador, parte 3. Então assim, já estamos caminhando para o final desse conteúdo exclusivo, só para você, aqui, aluno do MEC, o seu Universo do Mecânico. Então um grande abraço a todos os alunos linkados em mais uma aula técnica. Hoje veremos atuador, parte 3. Então, nosso terceiro e penúltimo encontro sobre o tema atuadores desse veículo. Vamos lá, na telinha com vocês. Aula passada, abordamos os eletroinjetores e o eletroventilador. Nossa, quanto eletro juntos, né? Eletroventilador, popular, né? Ou conhecido mais popularmente como ventoinha, ou ventilador, né? É um motor elétrico que vai estar acoplado a uma hélice que vai girar puxando o ar, né, do radiador. Então, como assim? Ele não empurra o ar para o radiador, é o contrário, ele puxa o ar que vem do radiador. Quando ele puxa esse ar, automaticamente ele puxa o ar da frente, um ar mais frio. Então, obriga esse ar a passar pelas aletas do radiador, baixando a temperatura do líquido de arrefecimento em, no mínimo, 10 graus Celsius. Então, é legal esse comentário na aula de hoje, justamente para entenderem que o normal num radiador do carro é ele baixar, comparando a mangueira de entrada com a mangueira de saída, né? Normalmente a mangueira de cima com a mangueira de baixo, é que nem sempre está assim, né? Mas a maior parte é de cima e de baixo, mas é melhor falar mangueira de entrada, mangueira de saída. Comparando a temperatura dos dois, tem que ter uma queda de pelo menos 10 graus Celsius. Pelo menos, tá? E o eletroventilador tem a função, então, de puxar esse ar. Então é um motor elétrico, comandado via relé, via ECU. Bom, também falamos na aula passada sobre eles, os tão famosos e tão importantes eletroinjetores aqui do Agile, ou seja, os componentes responsáveis pela pulverização do combustível na hora certa, no ângulo certo, na quantidade exata. Então, são os atuadores comandados pela ECU individualmente, cilindro por cilindro, e que a ECU consegue adequar a relação, né, ar-combustível bem próximo do ideal. Então, os eletroinjetores são comandados individualmente e mais, né, é preciso, ou seja, tem um fator de grande precisão no trabalho, porque trabalha em ms, em milissegundos. Beleza? Muito bem, a aula passada. Então vamos ver agora a aula 10 do sistema de injeção HN 14YFC, atuador parte 3, corpo eletrônico, ar condicionado e canister. Esses serão os componentes da aula de hoje. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês, né? Nesta última aula sobre os comandados pela ECU, veremos 3 atuadores distintos: o corpo eletrônico, o canister e o comando efetuado no compressor do ar-condicionado. Né? Então hoje acaba atuadores, próxima aula já é ajustes e scanner, hein? Não percam. Então vamos lá ao GM Agile 1.4 Flex. Boa aula a todos. Veículo já em nossa telinha aqui, né? O Agile. Vamos já
para diagramação inicial, né? E tá bem completa a diagramação agora, né? Ó, todos os sinais de entrada já preenchidos. Vejam, fase, densidade, rotação em PMS, temperatura do motor. Lambdas, temos 2 sensores lambdas, detonação, MAF, posição do pedal, borboleta aceleradora e o VSS. No centro, a ECU do Agile HN14YFC. À direita, os atuadores. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida frio. Então, desses todos atuadores, veremos hoje o corpo eletrônico, ar-condicionado e o canister. Tá? Detalhezinhos. Iniciamos abordando o corpo eletrônico, conhecido como corpo TBI, que incorpora as funções de sensores, né? Ele tem 2 TPS, né? 2 sensores do pedal, 2 sensores da borboleta. Nunca confundirem o que é pedal dentro do carro com borboleta que é lá no motor, tá? Então, no corpo eletrônico temos sensores, 2 TPS, 2 sensores de posição da borboleta. E um atuador, justamente, que é o tema da aula, que comanda a abertura da borboleta em todas as situações possíveis. O que significa dizer isso? Que o atuador, né, que é esse motor que vamos ver, comanda o eixo da borboleta em todas as situações. É ele quem dá conta do recado. É ele que abre um pouquinho o corpo, abre metade, abre totalmente, fecha. Até fechar é ele que fecha, né? Porque quando você solta a borboleta em mãos, com o corpo em mãos, ela fica levemente aberta. Até para fechar a borboleta é o atuador que trabalha para isso, né? Claro, tem molas de posição, vamos falar sobre isso, né? Sobre as molas, mas num aspecto técnico, o atuador de marcha lenta não é só para abrir a borboleta, também para fechar. Comanda todo o funcionamento. Desde abriu 1 grau a borboleta, ou fechou 100%, até abriu 100% a borboleta. Deixou totalmente aberta a passagem do ar. Ou seja, existe um comando em cima de tudo praticamente. Ok? Vamos lá então à localização do corpo eletrônico. Telinha de vocês, onde está o corpo? Bem embaixo aí, né, desse defletor de ar, né, perto ali da mangueira que liga o filtro de ar. Passa pelo MAF, chega até o corpo. Essa mangueira é sanfonada, né, porque o motor tem um deslocamento. Então está ali o corpo de borboleta eletrônico. Vamos lá. Localização. Fixo diretamente em cima do coletor de admissão, esse corpo eletrônico é um único conjunto, formado pela parte de estrutura, né, e borboleta, um motor que movimenta o eixo e os 2 sensores de posição da borboleta. Então, o corpo em si, né, quando se fala de corpo eletrônico, é uma peça única. Ele é vendido assim, completo. Já a carcaça de alumínio, eixo, molas, borboleta, o atuador, os 2 sensores, o conector elétrico. É uma peça única nessa linha, tá? Ou seja, só vende em um formato. Ele é assim, ó, simplesmente completo. Entenderam? Ele é vendido assim. E observem, pessoal, todas as fotos em que o corpo está assim, ó, fora do lugar, fora do chicote, fora do carro, todas as posições de fotos. Olhem a borboleta em relação ao corpo de alumínio. Ela está levemente aberta. Sempre vai ser assim. Essa borboleta ela só fecha quando você conecta o chicote, liga a ignição,
que o módulo faz o fechamento, né, para iniciar a posição. E depois também, né, em outros funcionamentos do motor. Mas, num aspecto geral, sempre vai ter uma pequena passagem de ar pela borboleta, tá? Vamos lá falar sobre a função do corpo eletrônico. Transformar a tensão enviada pela ECU em movimento linear de abertura da borboleta aceleradora. Então, essa é a função do corpo eletrônico. Tá? Assim, os comandos efetuados e calculados pela ECU se transformam em rotação do motor. Pessoal, lembrem-se sempre. Qual é a peça que comanda ou que determina a rotação do motor? É a borboleta aceleradora. Por que isso? Porque é pela quantidade de ar que entra no motor que se consegue deixar o motor em marcha lenta, ou em alta rotação, ou em baixa, ou em média, não importa. É pela quantidade de ar que entra. Vocês já viram um motor em marcha lenta e a borboleta totalmente aberta? No ciclo Otto? Não tem. O motor está super alta aceleração, né? Vocês já viram um motor com giro alto e a borboleta fechada e nenhuma outra falsa entrada de ar? Não tem, porque todo o controle da rotação do motor se dá com base na quantidade de ar admitido, tá ok? Então é importante demais saber a posição e controlar essa borboleta. Por isso que o atuador faz isso. Ele comanda tanto a abertura quanto o fechamento da borboleta. Ele comanda quem, na verdade? O eixo, né? É o eixo que está ligado ao atuador através de um conjunto de engrenagens para redução de movimento. Tá? Agora, é eletronicamente. Não tem outra opção. É feito tudo de forma eletrônica. Vejam aí, mais uma vez, o corpo de borboleta e ali o conector elétrico. Notem que no Agile, né, esse conector é lateral. Tá? Aproveitando essa foto, tá? Observem também que a parte da tampa preta, que é o sensor de borboleta, né, que comanda o atuador também, que essa parte preta de plástico aí do corpo é presa por travas, não é mais parafuso como em outros modelos, tá? E não deve ser aberta. Quando você abre, você acaba estragando esse corpo, porque não tem reparo para este corpo de borboleta, igual existem em outros sistemas Delphi mais antigos, tá? Portanto, não há nenhuma necessidade de abrir essa tampa. Abriu, já vai estar danificando a peça, tá? Então, isso daí, temos aí no círculo vermelho o conector do corpo de borboleta. Vamos falar sobre os 6 pinos que chegam até esse corpo TBI? Vamos lá, ó. No corpo TBI temos 6 pinos, sendo só 2 para o atuador. Então, para falar em ligações do corpo de borboleta, teremos o quê? Justamente isso, ó. São 6 pinos, mas dos 6, somente 2 se referem ao corpo. Os outros 4 são o sensor de TPS, pista 1, pista 2. Então vamos lá. Terminal 1 do corpo eletrônico. Temos o quê? Uma ligação ao M68, é o motor do atuador. Pino 2 está ligado ao M69, também é o motor do atuador. Pinos 3, negativo do TPS. 4, sinal do P2. 5, positivo dos TPS. 6, sinal do P1. Ou seja, nesses 2 pinos, 1 e 2, temos o controle da borboleta aceleradora. Como que o módulo tem esse controle? Como ele comanda esse motor? Pessoal, 12 volts e aterramento. Por isso que é chamado de motor de corrente contínua, não é alternada.
O módulo manda 12 volts e negativo. O atuador gira para um lado. A borboleta abre. Agora ele inverte esse positivo com o negativo. O motor gira para o outro lado. E aí a borboleta volta. Mas como assim? É um motor de corrente contínua, né? Não é alternada. Então, se o positivo entra para um lado e o negativo no outro, gira num sentido. Se você inverter, gira no sentido contrário. É claro que é assim. Vai, um exemplo grosseiro, só para fazer uma analogia, uma comparação. Eletroventilador. Falamos disso na aula passada, né? Sobre a famosa ventoinha. Tem um positivo e negativo, correto? O ventilador gira num sentido. Inverte o positivo e negativo. O ventilador vai girar no sentido contrário. Em vez do eletroventilador puxar o ar para o radiador, ele vai soprar o ar para frente. Sério, pessoal. É um motor de corrente contínua. Se o alimento é invertido, ele movimenta invertido. Então, em vez de ele puxar o ar para o radiador, para esfriar, ele vai soprar o ar para frente. Está errado. Aqui ocorre algo parecido, mas não tem o certo ou errado. Ou seja, o módulo comanda no sentido, o atuador gira no sentido. O módulo comanda invertido, ele gira invertido. Entender essa característica? Então, o módulo fica alternando o positivo e o negativo entre os pinos 1 e 2, né, desse conector elétrico do módulo TBI, né, da unidade ou corpo TBI. Compreenderam? Belezinha? Bom, os outros fios são dos sensores e isso nós já vimos aqui, né, no seu universo do mecânico. Vamos lá. Funcionamento. Olhem aí ó, a tampa frontal, né, desse corpo de borboleta. Ele é bem mais robusto, né, bem mais reforçado, né, do que os aplicados na Meriva, outras injeções que tivemos na GM, né, na Meriva, no Corsa, né, ó. Ele é bem mais reforçado, tem ranhuras na parte plástica de reforço. Bem interessante, tá? E também dá para observar o seguinte, nós temos ali, ó, bem no centro, na parte arredondada, o atuador. Na lateral, nessa parte de meia lua, né, parece uma lua, né, minguante, é a parte dos dois sensores de borboleta, tá? Então, só para ter um efeito de visualização legal também deste atuador e sensor simultâneo, né? Não podemos nos esquecer disso. Funcionamento. Temos a alimentação através de apenas 2 pinos para o atuador. Os demais controles de fechamento e de emergência são efetuados por molas de retorno no próprio eixo. Tá? Então, tem o que como funcionamento? Tá? Uma forma de controlar esse atuador que o módulo tem é recebendo o sinal de um sensor duplo. Pessoal, o sensor de borboleta, né, tá ali no eixo da borboleta, serve para o módulo receber isso aí, ó. Saber se o comando do corpo eletrônico tá certo ou tá errado. Ele é um dedo duro para o módulo, né? O módulo comanda a abertura da borboleta e aí o sensor avisa. Então nós temos o sensor como dedo duro. Se o atuador, que é a aula de hoje, é ele que comanda com ordem do módulo, o módulo também tem um feedback. Também vai ter um retorno se está sendo comandado corretamente ou não. Obviamente, tá? Temos também esse tipo de controle. Bom, e aí vem a palavra testes. O que é um teste num componente desse? Vamos ver. Teste do corpo eletrônico. Vamos lá, vamos pôr aqui na telinha a resposta ou a pergunta que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Teste. Podemos testar a alimentação e inversão dessa alimentação de tensão por bateria nos pinos 1 e 2 do módulo. Com a alimentação invertida de acordo com a situação determinada pela ECU. Então é assim. Pode ser o quê? Nós temos uma alimentação diferenciada e uma invertida.
Se eu inverter os bornes da bateria, possivelmente eu queimaria o módulo da injeção. Possivelmente, tá? Se eu inverter os pinos lá do corpo de borboleta, o 1 e o 2, o módulo vai fazer uma correção invertida. Ele identifica que a borboleta está muito aberta, vai fechar, abre mais. Ou está muito fechada, vai abrir, fecha mais. Não pode. O pino 1 tem a sua ligação, o pino 2 tem a sua ligação. E ponto final. São componentes distintos e controles distintos. Apenas eles estão aonde? No mesmo corpo de borboleta. Tá? Na mesma peça. Bom, vai entrar scanner já na aula de hoje. Que beleza! Reconhecimento. Bom, estão vendo aí a telinha de vocês? Eu estou no botão ajustes no scanner. 4 de 8, ó. É um carro que tem 8 ajustes no scanner. 4. Reconhecimento da posição da borboleta. Ou seja, eu entrando aí, né, resetando, o que se consegue? Resetar os parâmetros, as falhas, as comunicações perdidas e por aí vai. Então você reseta tudo. Faz uma faxina geral, né? No seu computador, na sua memória, por que não, né? É bem interessante mesmo sempre ter esse tipo de atitude, tá? Por quê? Você começa a ver coisas desnecessárias no dia a dia. Só isso, tá? Bom, aí no scanner você entra nesse reconhecimento de borboleta, né? Reconhecimento da posição da borboleta. Você consegue o quê? Fazer com que o módulo acione a borboleta, abra, feche e estabilize. Sem brincadeira. Você vai ouvir um bzzz, aí fecha, bzzz, clact, bate a borboleta, depois ele já posiciona. Bem interessante. É uma forma de aprendizado contínuo também. Tá? Faz parte. Legal? E esse reconhecimento, podemos fazer a padronização e reconhecimento da posição de borboleta aceleradora via scanner. Ação para adequação após a manutenção e, por exemplo, a limpeza do corpo. É necessário, sim, né, manter-se o quê? Uma forma de controle. Tá? É necessário. Então, manutenção e limpeza tem que andar juntos. Tem jeito, né? Uma complementa a outra. Tá ok? Belezinha? Vamos lá. A nossa telinha do painel de instrumentos, né? E vamos, né? Mais uma vez aqui com vocês para nossa pergunta, né? A nossa dica, né? Antes de pergunta, a nossa dica da aula, né? Que é importante sempre comentar sobre detalhes, dificuldades e agora sobre dica. Dica: a manutenção na questão da limpeza do corpo de borboleta é obrigatória. Ou seja, sempre, pessoal, não tem jeito, sempre teremos sujeira, teremos o acúmulo de sujeira do blow-by na região da borboleta, atrapalhando a passagem do ar admitido. Não é assim. Não é que vai sujar daqui a 10 mil, 20 mil, 50 mil quilômetros. Não. Sempre suja a borboleta. Ah, mas eu troco o filtro de ar, o óleo, o filtro de óleo. Não importa. O blow-by, o respiro de óleo do motor, faz parte. Acaba vindo vapores de óleo para a admissão. Então, isso é uma coisa que faz parte realmente. Belezinha? Muito bem. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema.
Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.